Meu querido irmão e meu querido amigo, estamos de novo juntos para mais um estudo e uma mensagem da palavra do Senhor. Nós queremos dar continuidade sobre o coração de Deus. Desta vez eu quero mostrar, curiosamente, algumas razões por que Jesus suportou a cruz. Você já se perguntou por que Jesus suportou a cruz? Por que Jesus sujeitou às ordens de um soldado falido, fraco, pecador, perdido e ímpio, como aquele que assegurava suas mãos e cravava-as no madeiro, aquelas mãos com as quais ele fez mortos ressuscitarem, aquelas mãos que um dia ele tocou nos olhos aos cegos, fazendo-os ver outra vez, aquelas mãos que curou tantos enfermos, aquele corpo através do qual ele revelou Deus a este mundo, ele disse isso para um dos seus discípulos: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, por que Jesus, como Deus, suportou a cruz? Ele não poderia ter arrebentado naquele momento com tudo que estava ao seu redor, ter se livrado, ter desvencilhado-se de todo aquele momento crucial da sua vida? Sim, eu diria, poderia. Ele tinha muito mais que poder para isso, ele tinha o direito de fazer isto, porque ele era o Filho de Deus. Mas por que ele suportou tudo isso? Por que ele suportou ser cravado numa cruz? Por que ele suportou ser amassado naquela cruz? Ser dilacerado naquela cruz? Não sei se você já se perguntou sobre isto, porém, eu gostaria de responder à luz da palavra de Deus por que estas coisas aconteceram. Eu gostaria de voltar a ler mais uma vez João capítulo 3, versículo 16, texto que lemos na mensagem anterior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a primeira parte do verso responde praticamente às nossas indagações. Por quê, por quê e por quê? Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui está a prova do seu amor. A finalidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já creu no sacrifício de Cristo? Você já se submeteu ao sacrifício de Cristo como único e exclusivo para a sua libertação, para a sua salvação? Espero que, se não, você possa entender a palavra do Senhor através dessa mensagem e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Bens, vamos então vermos aqui 4 coisas que Jesus Cristo fez para provar as razões por que ele suportou a cruz, certo? Vejamos então, quais foram as coisas que Jesus Cristo viu naquele momento do ato da crucificação, pelas quais lhe assegurou naquela postura de um condenado, pendurado e cravado numa cruz. Primeira coisa que ele viu foi um soldado. É óbvio que ele estava vendo o soldado naquele momento. Um soldado que assegurava com uma mão a marreta, mas na outra mão assegurava um prego, um grande prego. A segunda coisa que ele viu uma lista com todos os nossos, ou seja, com todos os nossos nomes. Todos os nossos nomes estavam escritos naquela lista e ele leu cada um deles. Ali estava o teu nome, estava o meu nome, estava o nosso nome. A terceira coisa que ele viu, uma segunda lista. Na segunda lista ele estava vendo ali todos os nossos pecados. E ele viu que os nossos pecados nos condenavam. Os nossos pecados nos afastaram de Deus. E ele viu uma quarta coisa, uma promissória, em cuja promissória estava a nossa condenação. Estava dizendo diante de Deus que nós éramos condenados, perdidos e que estávamos fadados à condenação eterna, o inferno. Naquela lista estavam os meus pecados, testificando contra mim, contra você, contra nós, de que nós éramos condenados. E ele pôde ler nitidamente Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem direito estão de entrarem na glória de Deus. Romanos 6, 23, ele lê a confirmação.
e o salário do pecado é a morte. Portanto, por isso Jesus suportou a cruz, porque ele revelava o coração de Deus que nos amou de tal maneira que o deu, a fim de que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas nós ficamos perguntando, se ele viu tudo isso, o que ele pôde fazer neste momento? Agora, 4 coisas que ele fez diante das 4 coisas que ele viu. A primeira coisa que Jesus Cristo fez, ele tomou e carregou sobre si os nossos pecados. Sim, isso mesmo. Ele tomou e carregou sobre ele mesmo os nossos pecados. Quero ler o testemunho que Isaías deu do próprio Jesus no capítulo 53 da sua profecia. Quer dizer, Isaías 53, versículos 4 a 6. Olha o que disse Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado, a enfermidade de todos nós. Portanto, a primeira coisa que Jesus fez foi tomar e carregar sobre ele as nossas enfermidades. O apóstolo Pedro também, quer dizer, os nossos pecados. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer para nós o seguinte, capítulo 2, versículo 24, me desculpe, é 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele vai dizer para nós aqui o seguinte, sobre Jesus tomando os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E para que pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Observa que ele mostra com muita clareza que ele tomou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, mortos na verdade para os pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para Deus na pessoa do Senhor Jesus. Mais uma vez a Bíblia deixa claro que ele tomou e carregou sobre ele os nossos pecados. O versículo 18 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, ele diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. Os textos mostram que Jesus tomou e carregou sobre si os nossos pecados. Esta foi a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude de Jesus, depois dele ter visto os nossos pecados, que nos condenavam à morte eterna, o inferno. A segunda coisa que Jesus Cristo fez, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele rasgou aquela promissória em cuja promissória estava ali a nossa condenação. Está escrito em Colossenses no capítulo 2, Colossenses 2, versículo 14, ele vai dizer, Paulo escreveu para nós dizendo o seguinte, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirando do meio de nós, cravando-o na cruz. Interessante, querido, que enquanto os cravos rasgavam a pele, a carne e os nervos do Senhor Jesus, naquele momento a nota de promissória que estava no tribunal de Deus
que nos condenava ao inferno estava sendo rasgada e destruída pelo ato da crucificação do Senhor Jesus. Uma terceira coisa que Jesus Cristo fez, ele rasgou o véu da separação. Marcos, no capítulo 15, verso 38, escreve dizendo que no momento da morte do Senhor Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo. Portanto, agora não havia mais segredo, não havia mais impedimento para chegarmos a Deus, porque Jesus havia aberto o caminho que era Ele mesmo, para nos conduzir a Deus o Pai. Uma quarta coisa que Jesus Cristo fez, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, que separava nós de Deus. Ele destruiu as inimizades através da sua própria carne. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios. Gostaria que você prestasse bastante atenção nos textos lidos, porque são provas daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, logo após ele ter visto aquelas quatro primeiras figuras. Capítulo 2 de Efésios. Paulo escreveu os versos 13 a 16 o seguinte: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Portanto, a quarta coisa, ou seja, a terceira coisa que ele fez na cruz do Calvário, melhor dizendo, a quarta coisa que ele fez, ele derrubou a parede de separação, ele arrasou com a inimizade, ele destruiu com a inimizade entre nós e Deus por causa do pecado e através do seu próprio corpo na cruz do Calvário, ele fez a reconciliação entre nós e Deus. É bom observarmos que enquanto a espada traspassava o corpo do Senhor Jesus, o sangue lavando e banhando todo o madeiro da cruz, significava que os nossos pecados estavam sendo lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Portanto, aqui resume aquilo que Jesus viu, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, correspondendo o coração de Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir daí, o caminho foi aberto. A partir daí, a inimizade foi destruída, a parede de separação foi derribada e nós podemos ter acesso ao Pai através do Senhor Jesus como nosso único mediador. Paulo disse isso escrevendo a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus disse isto em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta condição, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim, nesta condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 1, confirma o apóstolo Paulo. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, e João escreveu no seu livro, no seu evangelho, capítulo 5, verso 24, Jesus Cristo fazendo ali um juramento, ele empenhando a sua palavra, o seu caráter, a sua pessoa, a pessoa do seu Pai, Deus. Ele disse, na verdade vos digo, que aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida.
São palavras do próprio Jesus. Agora quero chamar a atenção do querido amigo para João 3, versículo 18. No capítulo 3, versículo 18, ele diz: aquele que crê não é condenado, mas não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. O verso 36, ele diz: aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece ainda a ira de Deus. É bom que consideremos que todo o trabalho realizado por Jesus na cruz do Calvário foi feito como a maior obra para a nossa salvação, de maneira que o aceitamos, o sacrifício de Cristo, como o único, perfeito, vicário e substituto sacrifício no nosso lugar, ou não seremos salvos de maneira nenhuma. Ou chegamos a Deus através da obra realizada por Jesus, ou não poderemos chegar de maneira nenhuma, porque nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Mas Jesus consumou a obra que precisava ser consumada para a minha, para a sua e para a nossa salvação. Deus permita que você tenha entendido, e se você ainda não é uma pessoa salva, que você possa correr para os braços de Deus, pois Ele ainda na pessoa de Jesus está de braços abertos te esperando, te convidando, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo, porque é leve, o meu fardo é suave. Eu te darei descanso. Jesus morreu para a salvação dos pecadores, mas a sua morte também poderá ser uma prova de condenação para aqueles que rejeitarem o sacrifício dele prestado na cruz do Calvário. Oremos nesse momento pedindo a Deus a bênção para as nossas vidas. Pai querido, Pai de amor, depois de termos pregado a Tua palavra, termos visto a razão por que Jesus suportou a cruz, aquilo que Ele viu e aquilo que Ele fez, aquilo que Ele consumou como obra para a nossa salvação, não há outra alternativa, Senhor, da nossa parte, a não crer nesse sacrifício perfeito, nesse sacrifício vicário, nesse sacrifício substituto de Jesus ali na cruz, no nosso lugar. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por ter mostrado o teu coração para nós, através da tua palavra. Que sejamos atraídos, Senhor, através desse grande amor, receber Jesus como Salvador pessoal. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo e irmão, obrigado por nos acompanhar em mais uma mensagem. Até o próximo estudo e mensagem, se Deus nos permitir. Muito obrigado pela sua participação.